empresa fatura milhões, mas o lucro não aparece no caixa, o problema não é vendas. A gente chama de falha de projeto. Muitas consultorias cobram fortunas para te dizer o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre gestão. E eu queria te dizer que gestão é engenharia. Se uma engrenagem está desalinhada, o motor faz muita força. Além dele fazer força, além dele ter um desgaste sobre isso, você vai gastar mais gasolina e você não vai ter um resultado sobre isso. Você não vai andar mais por isso. Você vai andar do mesmo jeito e gastando muito mais. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar onde o seu lucro está vazando. Eu sou a Vitória Pontin, engenheira mecânica, especialista em transformar e gerar resultado para as empresas através de processos e indicadores. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os 3 sensores críticos que todo diretor, líder, empreendedor precisa olhar toda semana. Em médias e grandes empresas o grito não escala. E isso na engenharia a gente chama de entropia. Isso quer dizer que quanto maior a estrutura, mais burocracia você encontra. Ou seja, mais energia gasta sem gerar valor. Isso acontece por falta de comunicação, falha de processo, estrutura que não está bem organizada. E na engenharia a gente chama isso de perda de carga. Vamos dar um exemplo bem claro. Se o teu fluxo de aprovação passa por 5 diretorias, 3 líderes, levando um tempo aí de 5 dias, 10 dias para ser aprovado, você tem um vazamento de custo e que esconde uma grande oportunidade. E o diagnóstico aqui não é arrumar a mesa, é redesenhar essa estrutura com um mapa de fluxo de valor que vai eliminar o que não gera EBITDA. Para empresas de todo o porte. E quando eu digo todo o porte, porque eu já trabalhei em pequenas e grandes empresas e eu entendo que tu ter uma padronização de processos, a gente chama isso de instrução de trabalho, é o seu algoritmo de lucro. Porque você não tem variação de qualidade, você consegue padronizar todo o seu processo e o resultado que você vai ter sobre cada atividade. E o que eu vejo em muitas empresas é que o processo tá vivo, tá acontecendo, mas tá na cabeça de uma pessoa. De muitos gestores que aprenderam na prática, com tudo que viveram, conseguiram entender qual que é o melhor processo que dá certo naquela operação. E isso é um risco muito grande, é um risco sistêmico que você tem. Na engenharia a gente tem um termo chamado reprodutibilidade e repetibilidade. Se chama RR. O processo ele precisa ter reprodutibilidade e repetibilidade. Sem isso eu não consigo garantir a qualidade do meu produto. Quando a gente olha para pessoas, eu preciso ter esse mesmo conceito. O resultado precisa ser o mesmo em 100% das vezes. Independente de quem está fazendo, quem está liderando, sem um processo definido, sem uma instrução de trabalho, sem uma responsabilidade, é muito complicado você escalar o seu negócio. E sem isso, você multiplica problemas. Diretores e empresários não podem olhar apenas para DRE financeiro. O DRE financeiro já é passado já. Para você empreender, liderar ou controlar os resultados da sua companhia, da sua empresa, você precisa de indicadores de causa. Um exemplo disso é como que está a sua eficiência em processos administrativos. Se o seu tempo de entrega está subindo, não vai demorar muito para você ter cancelamentos de pedidos. Ou seja, você vai ter despesas que você não está prevendo e que você não está nem atuando. E é por isso que a engenharia trabalha com uma visão preditiva. Ou seja, antes do evento acontecer, ela está te mostrando e te indicando onde você precisa atuar. A gente consegue ajustar os sensores hoje para o seu lucro não cair amanhã. Para pequenas empresas, um fluxo de caixa basta, porque um fluxo de caixa em pequenas empresas pode sim quebrar a sua empresa. E para você, diretor, CEO, empresário de uma grande empresa, você precisa de indicadores. A gente chama de indicadores da engenharia do negócio.
Então, os 3 sensores que você precisa estar de olho são: entender o que realmente gera valor para o seu negócio, quais são as atividades que fazem você realmente ter resultado, que realmente agregam valor para o seu negócio. O segundo sensor é padronizar os seus processos com instruções de trabalho, para você ter repetibilidade e reprodutibilidade. E o principal é ter sensores que vão mapear a sua causa, para que você tenha ações preditivas, para que você consiga entender o resultado antes do problema acontecer, para que você não tenha surpresa no seu lucro ou surpresas de despesas que podem impactar em performance no seu negócio. A sua empresa, ela não é mais complexa que as outras, ela não é diferente. Ela é um sistema. E quando você passa a enxergar ela como tal, você começa a sair de férias sem o telefone tocar toda hora. Você consegue ter mais tempo para pensar no estratégico e fazer a sua empresa escalar. Por isso que eu digo, sistema a gente consegue corrigir com método e não com sorte. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você quer transformar a sua empresa em uma máquina de negócios? Comenta nesse vídeo aqui se você já conseguiu padronizar os seus processos ou se você precisa de ajuda para isso. Entre em contato comigo, curte esse vídeo para que mais pessoas consigam ver e entender como transformar a sua empresa em uma máquina de valor. E compartilhe, manda para aquele seu líder que precisa ouvir e começar a aplicar isso já. E até o próximo ajuste.